né? A empresa tomou muito cuidado de como essa nova tecnologia, esse novo digital chega para vocês, professores. E um dos cuidados que a gente teve foi, antes do lançamento em janeiro para todas as escolas compartilha, nós passamos por experiência dentro de escola, com 4 escolas de diferentes regiões do Brasil, onde os professores de verdade, com alunos de verdade, numa sala de aula de verdade, puderam contemplar o terceiro bimestre, utilizando já a nova plataforma e seus recursos. Né? Hoje, conforme a Amanda tinha colocado, né, a gente sempre fica pensando no futuro, mas o futuro está agora. Né? A gente tem essa consciência, principalmente nós que estamos no chão de fábrica de uma sala de aula, conversando com alunos e com toda a comunidade escolar. Então, vou fazer uma breve contextualização do porquê que surge esse movimento da editora em criar um novo espaço digital para vocês, e logo em seguida eu passo para a navegação também. Então, o que a gente entende, né, quando a gente vem trabalhar com o digital dentro de sala de aula, ainda mais agora com a definição de BNCC Computação sendo obrigatório nas escolas, né? Eu fico muito feliz, até converso com as meninas, com a Amanda, com a Larissa, principalmente, né, que estão na gerência. Eu fico muito feliz porque o nosso material e as nossas propostas dão conta de a gente dar conta do que a BNCC Computação está pedindo, né, hoje em obrigatoriedade para a escola. Então, o que a gente começa a perceber? Nesses últimos anos, a gente vê esse novo perfil de alunos. Depois da pandemia, nós não somos iguais e os alunos também não, né? Aqueles que não acessavam, a gente fez com que acessasse, que viesse para esse mundo digital, e com certeza é um mundo que eles estão envolvidos. Assim como as múltiplas linguagens que eles estão acostumados, não é? Enquanto nós, mais adultos, a gente usa para coisas mais profissionais, né? As dúvidas mais certeiras, é um espaço digital onde as crianças estão praticamente imersas a grande parte do seu dia. Então, como que eu faço com que isso venha dar significado dentro da escola, utilizando essas múltiplas linguagens digitais que eles já estão acostumados também? Estamos em novos tempos, né? Temos novas formas de aprender, isso já é visto, por isso o cuidado que o Compartilha tem na atualização dos materiais, né? Nas propostas que a gente leva para a escola, na personalização de atendimento com as escolas e principalmente na flexibilidade que o nosso material tem para colaborar em uma aprendizagem mais significativa, de uma aprendizagem que realmente faça sentido para o grupo dos meus alunos, né? Eu não formo para eles se formarem na escola, eu formo eles para a vida. Então, há uma urgência, né, para a gente trazer para a escola esse currículo vivo, onde as crianças, literalmente, comecem a entender esse contexto e participar desse contexto, que eu acho que é o mais importante, né? Além dessa educação de transição, né, a gente tem hoje, como documento oficial, o BNCC Computação, né? Esse novo perfil de alunos que chega na escola, que eu tinha comentado com vocês, né, essas múltiplas linguagens que eles estão acostumados, né, já no seu dia a dia, e daí a gente vem novos tempos, novas formas de aprender, a urgência desse currículo. Paramos aqui nessa próxima tela, onde a gente traz a BNCC, né, hoje como legislação, para que eu possa literalmente, né, dar conta do que a legislação está me pedindo no que tange o uso de tecnologia dentro da escola, principalmente voltado ao digital. Então, aqui nós temos 4 áreas, né? Pensamento computacional, cultura digital, criatividade e resolução de problemas, que são as competências essenciais desse século XXI. A BNCC entrando na escola, e é isso que eu estava comentando, e fico muito feliz que o nosso material do Compartilha, ele hoje tem recursos digitais para que eu consiga dar conta do que hoje está sendo as orientações lá da minha BNCC Computação. E daí, nesse sentido, professores, a gente faz também uma relação com o Compartilha, né? Então, Fer, você consegue me ajudar aqui? Como que o movimento Compartilha entra nesse Claro. novo espaço de BNCC Computação? O que nós já fizemos, né? E por que está chegando essa plataforma? Perfeito, Rô, obrigada. Bom, gente, eu sou Fernanda Gomides, eu sou consultora pedagógica do Compartilha já há 5 anos, quase completando 6 anos, então eu acompanhei boa parte dessa história, que eu me orgulho muito. O Compartilha ele tem mais de 10 anos, né? Durante toda a sua história, a gente sempre teve como pilares aí um foco na formação, no bom planejamento, atualmente agora com o uso de boas coleções,
didáticas, né? Uso do LMS e também vários outros indicadores, como relatórios. E o que que a gente entende agora, né? Que o Compartilha ele está virando uma chave, principalmente entrando num novo ciclo, né? Um ciclo que a gente integra de maneira muito mais orgânica o que nós temos no impresso com o que a gente tem agora no digital, né? Um complemento, na verdade. É importante, Rô, que todos aqui entendam que a plataforma ela não vai vir para substituir o trabalho do professor, o trabalho no chão da escola. A gente entende que plataforma Perfeito. digital ela vem para amplificar a potência do que nós temos em sala de aula, nos materiais, a nossa entrega compartilha, principalmente agora tentando alcançar a excelência nas coleções, na nossa plataforma e no desenvolvimento pedagógico de todo mundo dentro da escola, desde o aluno, professor, gestor. Então, acho que essa plataforma ela vem para dar um up, né, no que a gente entende como excelência, e eu acredito que em 2026 essa novidade vai ganhar todo mundo. Perfeito, Fer. Nossa, muito obrigado. E o que eu quero chamar a atenção também para vocês é que tudo isso que a Fernanda trouxe para a gente, desse movimento Compartilha, ele entra na solução da plataforma também de conteúdos, né? Por quê? Porque a gente traz para vocês, nesse momento, uma experiência mais integrada e intuitiva. Então, para quem já utilizava, né, as nossas antigas plataformas, o antigo Stella, né, o atual Stella ainda, né, até dia 31 de dezembro desse ano, para quem usa o Stella, a gente tinha ainda algumas dificuldades. O livro estava num canto, as atividades no outro, né? As terminologias talvez não fossem tão fidedignas com o material físico. Então, isso é um cuidado que a gente trouxe nesse novo espaço. Ou seja, uma experiência integrada, onde eu, professor, posso gerenciar atividades já no próprio conteúdo, no próprio livro, para que meu aluno não precise sair desse espaço para talvez voltar e daí se perder nesse caminho, né? Todos os conteúdos são renovados e alinhados à BNCC Computação, onde a gente traz, né, as propostas do Compartilha para a gente poder dar conta de tudo isso, numa nova lógica de uma aula viva, mesmo com o uso do digital, né, ele não fica digital no momento, presencial no outro. Eu vou conseguir unir esses dois para fazer um trabalho de maior excelência, trazendo essa vivacidade para a sala de aula, trazendo a curiosidade dos meus alunos em acessar os materiais, em compartilhar com seus alunos, com seus colegas também, né? E o espaço do aluno que pretende, né, ser esse espaço mais interativo, mais interessante também. Então, aqui nós temos, né? Tenho dúvidas, não sei qual que é o endereço do Compartilha, ainda não tenho lá na minha banca de favoritos, né, Fernanda, que a gente sempre fala para os professores, já na primeira entrada, Exato. favorita o teu site, né? Favorita o teu endereço, que fica mais fácil também para que a gente consiga né, já mais rapidinho acessar. Então, para quem ainda tem dificuldades, eu entrando no site da Moderna Compartilha, vocês vão visualizar que a gente tem esse ícone aqui de plataformas. Quando eu abro, ele vai apresentar 4 acessos e a gente vai focar no nosso acesso no nosso espaço digital integrado, no nosso EDI. Então, quando eu clico no meu EDI, ele vai me levar para a página de login, professores que já estão conosco, né? Professores que já são compartilha, já têm o login e senha. Tudo está sendo programado para vocês seguirem no próximo ciclo, em 2026, a partir do dia 5 de janeiro, a abertura da plataforma de conteúdos com o mesmo login e senha que vocês já entram, né, hoje dentro da plataforma. Minha escola é Isso. nova, né? Estou chegando agora no Compartilha. Não se preocupem, que nós estamos já fazendo formações com a equipe de TI das suas escolas, né? O responsável pelo cadastro. E assim que ele fizer o seu cadastro, você vai receber login e senha para poder entrar nesse espaço do ecossistema digital integrado. Por que que a gente não entra direto na plataforma? Porque a Moderna Compartilha, ela tem, né, a Moderna Compartilha, nós temos esse espaço digital, ecossistema, onde não só a plataforma de conteúdos está disponível, mas outros espaços que o professor, né, provavelmente dos antigos já acessaram, dos novos eu convido a acessar também. Então, nós temos aqui o primeiro ícone que aparecerá para vocês, é a plataforma de conteúdos. Clicando no ícone da plataforma, ele vai levar você diretamente para a tua sala de aula, né? Então, conforme o cadastro realizado pelo seu administrador, você vai ser professor vinculado às suas disciplinas. Aqui eu estou numa escola fictícia e esse professor específico, ele está cadastrado para terceiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais,
E, conforme a gestão organizou, ela deu acesso a esse professor, o acesso a todos os materiais, independente se ele é o regente da turma ou não. Então, isso é uma gerência que a sua escola vai fazer, né? Vou ter todos os materiais disponíveis, vou ter apenas disponível no meu componente curricular. Então, a gente entende que cada instituição tem a sua dinâmica de trabalho, né? Tem a sua dinâmica de organização, e daí aqui a gente oferece para vocês essa possibilidade de acesso total aos materiais que a gente faz parte. Então, vocês vão perceber que já na entrada, a plataforma já está em cores muito mais leve do que a gente tinha antes, né? Justamente para a gente ter essa experiência mais tranquila, né? Que traga essa calmaria para esse ambiente digital também, né? Para a gente poder focar no que interessa, que são os conteúdos, que são os recursos que a gente vai disponibilizar para os professores e alunos. Então, já na minha entrada, a gente vinculou nesses 3 ícones superiores aqui, as 4 ferramentas, nesses 4 ícones aqui, as 4 ferramentas principais desse professor já de entrada. Quais são essas ferramentas? A primeira delas é a biblioteca geral. Então, quando eu clico em biblioteca, ele vai me levar a um espaço aonde aqui nessa biblioteca vão estar ainda em construção, tá, professores? Lembrem que o lançamento é dia 6 de janeiro, então a gente está justamente, né, Fer e Amanda, nesse processo de carregar os materiais, de trazer tudo que a gente tinha para cá, de carregar os materiais novos. Então, na biblioteca geral, serão todos os documentos compartilhados pela editora Moderna Compartilha e pela gestão. Então, a gestão terá acesso, com o seu login de gestão, de poder, por exemplo, na biblioteca geral, colocar o calendário anual, colocar o cardápio da minha cantina de escola, né, se isso for uma realidade na minha escola. Então, na biblioteca geral, as aulas complementares, né, Fernanda? O grupo compartilha do pedagógico, a gente cria planos de aulas de praticamente de 20 em 20 dias, disponibiliza na plataforma para que vocês também tenham outras possibilidades de trabalho, além daquelas já indicadas no meu livro físico e nas propostas que eu acabo fazendo nas formações. Então, lembrem que a biblioteca geral, documentos da editora e documentos da minha escola, dos meus gestores. O próximo ícone que eu tenho é o ícone com o desenho de uma prancheta. O que isso significa? Eu tenho 2 tipos de comunicação na plataforma de conteúdos: a prancheta e o sino, que é o 4º ícone. Qual é a diferença dessas 2 comunicações que vão ser realizadas por professor? A primeira, que é na prancheta, que vai dizer atividades. Se meu aluno terminou uma atividade, então percebam como a gente cuidou para trazer para vocês uma visão geral do todo, né? O que está acontecendo na plataforma, vocês já são informados. Então, eu liberei uma atividade para o meu aluno, tem uma pergunta aberta, meu aluno era para fazer até dia 10, mas no dia 7 o aluno terminou. O professor recebe uma identificação aqui, como aqui, Bruno Fernandes entregou o quiz de separação silábica. E daí aqui do ladinho vai estar, vamos lá, para o professor poder clicar e dar o ok dele, né? Fazer a sua nota, fazer a sua avaliação. Então, Oh, todas as isso é tão atividades, importante, né, para o professor, porque a gente tem tanta muito. demanda, né? Você sabe, você é professor, eu também. Hoje a gente Uhum. está atuando como consultor, mas estivemos já em sala de aula. E quando a gente pensa no gerenciamento disso tudo, a gente entende que a gente tinha que facilitar a vida do professor. Então, esse ícone Exatamente. da pranchetinha vai ajudar realmente nisso, né? O professor vai ver ali diretamente quais são as atividades que ele precisa dar ali aquele retorno de mais urgente, né? Então, acho que isso vai facilitar bastante, não só o planejamento, mas também a continuidade desse trabalho na plataforma, né? Perfeito, perfeito. Porque por vezes, se a gente não tem essa informação, a gente se perde, né, Fer? A gente vai querer corrigir tudo lá no último dia. Daí, a gente tendo essas informações, inclusive, já é para a gente dar um feedback para a turma. Oi, faltam só 4 alunos. Oi, faltam 2 alunos para terminar. Então, ficam as informações mais concentradas. Então, lembrando, no ícone da prancheta, que é o ícone de atividades, são todas as ações que estão esperando por mim, professor. Ele está esperando que eu faça alguma coisa para ele continuar corrigindo a atividade, liberar a nota do aluno. Então, ele sempre vai esperar uma ação do professor. Diferente da notificação que vem lá no meu sino. No meu sino vai trazer todos os movimentos que estão acontecendo dentro da plataforma. Por exemplo, eu, professor Rodrigo, coloquei no mural de turma um documento
né? Deixei aberto para que os alunos fizessem comentários, e aqui eu tenho, né, a notificação, ó, aquele comentário lá no Compartilha pelo Rio, tem o Bruno Fernandes que já fez um teste, já fez algum comentário. Aqui eu não preciso ter nenhuma intervenção enquanto professor, né? Não é obrigatório. Aqui é justamente para eu ver como que está o acompanhamento dos alunos no uso da plataforma. Então, relembrando, meu povo, prancheta, atividades que eu preciso dar feedback, sino são apenas o movimento que está acontecendo dentro da plataforma. E o terceiro ícone é o ícone do calendário, aonde ele vai me trazer todas as datas com atividades programadas para as minhas diferentes turmas. Aqui percebam que eu sou um professor que tenho todas essas turmas aqui. Se todas as turmas e atividades que eu desenvolvo e acabo colocando no calendário, vocês concordam comigo que vai chegar um momento que esse calendário aqui vai estar lotado de atividades, mais do que uma num dia? Então, aqui eu tenho uma visão geral que ele vai me trazer, olha só, olhinhos abertos, eu estou vendo o calendário de todos esses componentes curriculares. Mas chega um momento que eu quero focar só na matemática, por exemplo. O que eu posso fazer? Fecho a visualização de calendário nesse olhinho, ele vai apagar todas as disciplinas, e daí eu abro somente o olhinho da matemática. E agora eu consigo acompanhar no meu calendário apenas as atividades que foram agendadas nesse componente curricular. Ô, Rô, isso é Pode muito vir. importante, eu acho, até para os anos iniciais, isso acaba sendo uma funcionalidade até muito melhor, né? Porque a professora, normalmente a professora regente dos anos iniciais, ela vai dar ali a disciplina, né, de todos os componentes curriculares. Então, nesse momento aqui, se ela quiser estar mais organizada nesse sentido e visualizar que componente curricular ela quer ter um olhar mais amplo, aí esse movimento aí do ocultar, eu acho que vai ajudar bastante, né? Sim, sim. Assim como professores, né? Se eu estou falando, por exemplo, de professores lá dos anos finais, que eu vou ser professor de matemática do sexto, sétimo, oitavo e nono, aqui vai aparecer nos meus calendários. Sexto, matemática, sétimo, matemática, oitavo, matemática, e daí abrindo e fechando os olhinhos, fica mais fácil a minha gerência para não me perder no calendário também, caso eu precise dar uma verificada nas atividades programadas. Diferente do LMS, por exemplo, eu não tenho mais o período de atividades, início e fim. O que eu vou indicar para o meu aluno e que vai entrar no calendário meu e do aluno é sempre a data final de entrega. Então, ele vai ter que ter a gerência do seu tempo para, por exemplo, se eu estou programado para o dia 15, não vai ser no dia 15 que ele vai fazer. Ele tem desde o momento que foi liberada essa atividade para poder fazer, e dia 15, que está indicado no calendário, é a data limite, né? É o que a maioria de nós acabamos fazendo, né, Fernanda? A gente vai esperando, É esperando, daí verdade. quando, né, tá ali chegando na data, a gente vai lá e faz. Então, também, né, faz com que a gente consiga fazer esse movimento do meu aluno também, olhar o seu calendário, fazer a sua gestão de tempo, fazer a sua gestão de prioridades do que ele tem, das atividades de estudo e assim por diante, né? Então, aqui os 4 ícones principais, e aqui está o pulo do gato, professores. Dentro do meu livro digital, né, aqui eu vou ter os meus alunos, os meus professores vinculados a essa turma, vou ter a minha biblioteca, que aqui é a biblioteca do professor. Então, caso eu, Rodrigo, queira já deixar aqui os slides que eu vou utilizar na semana que vem, uma atividade avaliativa para depois disponibilizar para o aluno, materiais que eu vou organizando e eu vou definindo se todo mundo vai ter a visão desse material ou se somente o professor. Né? Então, por exemplo, é um material que eu quero compartilhar com todos. Na hora de criar esse material e colocar esse material compartilhado aqui, eu vou dizer que a visibilidade vai ser de alunos. Opa, esse material é exclusivo do professor, é meu, eu não quero compartilhar com ninguém, não quero que meus alunos tenham visualização disso. Defino ele com a visibilidade de professor. Hoje, nesse momento, eu vou contando para vocês todas as novidades que estão chegando, né? Porque durante esse ano ainda, e principalmente o início de janeiro, nós vamos com a consultoria nas escolas para fazer esse movimento com os professores. Como que eu crio esse material para minha biblioteca? Como que a gestão coloca o material lá na biblioteca geral? Como que eu vou criar uma atividade do começo ao fim? Então, hoje, como é a live de apresentação, eu só estou trazendo para vocês aqui um overview
do que nós estamos pensando para essa plataforma, para fazer Pô, sentido para vocês. importante isso que você está falando, porque hoje é uma hoje é uma live de lançamento da nossa plataforma. Como ele falou, é um overview. A gente vai disponibilizar tutoriais, a gente vai estar como consultor pedagógico e consultora pedagógica próxima de vocês, fazendo formações, não só uma formação pontual, mas dando todo o processo de continuação realmente das dúvidas, dos trabalhos. Então, assim, fiquem tranquilos, eu sei que são muitos recursos, né? As novidades, né? Às vezes pode deixar a gente um pouco ansioso, mas a gente vai estar aqui sempre dando esse suporte para vocês. Eu queria aproveitar que eu te interrompi de novo, Rô. Eu queria tirar uma Tranquilo. dúvida. A Tayane perguntou que, na medida que as atividades vão sendo concluídas, elas são sinalizadas no calendário? Na verdade, no momento que a gente cria, já fica lá sinalizada, não? Isso aí. Aham. A partir do momento que eu criei, ele já leva essa data lá para o calendário automaticamente, né? Perfeito. A gente está aí já quase caminhando para o fim, né? Então, podem colocando as mensagens no chat que a gente vem acompanhando aqui com vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Perfeito, perfeito. Então, aqui na biblioteca, os materiais, e agora, professores, é onde tudo acontece, né? Então, como que nós pensamos para apresentar o material, tanto para vocês quanto para os seus alunos? Aqui eu tenho, por exemplo, compartilha ciências humanas. Quando eu clico no ícone do livro, a gente vai ter duas propostas de trabalho. Eu tenho aquele professor mais tímido, né, Fer? Aquele professor que talvez não se achegue tanto com a tecnologia, vai começar agora esse movimento, e ele ainda se sente confortável de, para ele está suficiente ter o livro digital, livro em PDF, para ele poder projetar em sala, para poder acompanhar a turma. Esse livro inteiro em PDF, esse recurso em PDFs, atividades complementares, eles vão estar aqui nesse segundo ícone, que se chama Recursos da Turma. Então, caso o professor queira o meu livro completo, né, eu posso vir aqui. Percebam que sempre quando tiver esse símbolo de capelo, significa que é um material exclusivo do professor. E além dos recursos da turma, como que nós pensamos? Nós temos perfil de professor que ele é digital e ele quer entrar nessa seara. Então, nós organizamos o conteúdo desse livro total num programa de estudos. Por isso que a palavra que nós apresentamos ali não é livro, e sim programa. O que significa esse programa? Nós dividimos esse meu livro físico nas unidades que são apresentadas com o livro, na mesma terminologia. Percebam que lá no final, nas propostas de percurso Master nas escolas, eu já tenho aqui trazendo as atividades da Semana Master para a escola, que são as atividades programadas, e o professor e aluno têm visão agora do livro, mas não do livro total, para fazer sentido na sala de aula, né? Então, aqui a gente transformou em sessões, aonde eu posso ter o meu livro, por exemplo, da unidade 1, a paisagem, ele vai me trazer um PDF muito mais robusto do que eu tinha lá no Stella, né? Com as páginas que são referentes a esse material de estudo. Então, se eu for pelo programa de estudo, conversando com a minha turma, vai ser muito mais fácil e muito mais dinâmico, né? Muito mais leve esse caminhar do que eu pegar o livro inteiro e tentar eu mesmo fazer esse movimento. Então, a gente já pensou em vocês nesse sentido. Então, qual que é a diferença? Quando eu abro em conteúdos, antes no LMS eu não sabia, eu não conseguia ver o que meu aluno estava fazendo, qual era a visualização de aluno. Hoje eu consigo ter claro isso, e além de ter claro, eu tenho PDF visão do professor, então tudo que vir embaixo de planejamento é o que o professor está vendo. O meu aluno vai ver sala de aula. Então, vocês sempre vão ter dois documentos. Um documento do professor, que vai trazer as orientações metodológicas já para vocês, que é o mesmo livro físico que eu tenho, as mesmas páginas, o mesmo material, né? Só que aqui, professores, aquele professor que vem para o digital, eu posso ter a possibilidade de fazer inserções, né? Chegou uma parte aqui do meu livro, então aqui eu tenho duas páginas. Quando eu dei um zoom aqui para visualizar meu livro legal, me chamou a atenção a primeira atividade. Hoje, vocês podem interagir com esse texto, com esse PDF. Então, por exemplo, destaque livre, eu vou fazer as minhas marcações no livro. E observem que quando eu terminar aqui, no meu canto esquerdo inferior da tela, vai aparecer uma mensagem. Anotação criada com sucesso, ou seja, a anotação que eu fiz agora nesse computador, saí da minha casa, fui para a escola, abri o livro lá na escola, as anotações que eu fiz aqui, ele leva as anotações, ela vai seguir o usuário. Então aqui eu posso ter recursos, como marcador de textos, desenho livre,
desenho, né? A borracha, caso eu fiz alguma coisa errada, né? Tenho aqui o meu ícone de texto, então eu também posso interagir com texto no meu livro, fazer alguma anotação, né? Lembrar do remédio, do Mateus, né? Então, aqui são as intervenções que eu hoje posso fazer nesse meu PDF, coisas que a gente não conseguia fazer no nosso espaço anterior. Então, tanto para o professor quanto para o aluno, essa funcionalidade ela já está disponível. Lembrando que meu livro do aluno, eu posso já ter a visão aqui. Eu não preciso mais de um login de aluno para saber como ele visualiza. Eu mesmo já consigo, né, visualizar isso por aqui. Clicando, vai aparecer o mesmo livro, só que observem, já não vem as orientações metodológicas. E um dos pedidos, Fer, dos professores, era de saber se o aluno leu, se ele não leu, se ele fez, se ele não fez atividade, o quanto o meu aluno está consumindo. Então, veja que vocês, na visão de professor, eu estou visualizando aqui o material do aluno, mas logo ao lado eu tenho um ícone de consumo. O que esse ícone vai me trazer? Quantos dos meus alunos já passaram por esse material? Então, pense, Fernanda, se eu tenho uma proposta de sala de aula invertida, que eu peço para os meus alunos olharem o material antes para a gente seguir em sala de aula, aqui eu já tenho um termômetro de saber quantos alunos acessaram. Será que eu já vou começar do jeito que eu queria começar? Porque se eu ver ali que menos de 50% acessaram o conteúdo, eu já sei que eu vou ter que, né, fazer uma retomada, fazer toda uma preparação para poder continuar. Então, o consumo ele vai trazer para vocês se ele viu o PDF ou não, se eu tiver atividades com notas, vai me trazer o nome dos alunos, né, com as notas que eles receberam individualmente para eu poder publicar, e o aluno também tem a opção, né, de todas essas marcações, de tudo que ele quiser, né, desenvolver dentro da plataforma, as mesmas opções que vocês, professores, têm, ele está trazendo para a mão do aluno também. Informação importante: tudo que eu escrever, professor e aluno, no livro deste ano, eu, professor, no próximo ano, vem um livro limpinho para mim, para eu começar a minha jornada tudo de novo. Então, o livro, ele acompanha o ciclo, as anotações, né, as questões que eu preciso programar nesse meu momento. As navegações que acontecem, né? Então, vocês viram que eu fui lá no menu e cliquei na primeira aba. Só que observem que aqui na parte de baixo, eu também tenho um menu, que é um menu de navegação. Então, eu posso ir já por aqui, depois da abertura, e ir para o próximo momento. O que ele me traz? Para o professor, o PDF. Para o aluno, o PDF dessas páginas, desse tema 1, que é páginas 12 até a 15, e aquele conteúdo multimídia que no LMS eu precisava ficar procurando, ele já está na hora que a gente vai usar. Então, isso, Fer, eu acho que foi uma boa estratégia que a gente trouxe para os professores, porque eu já estou com o livro digital e o conteúdo multimídia ele já está relacionado no próprio caminho de aprendizagem, Isso né? otimiza bastante o nosso trabalho como professor, porque o professor usando esse material no planejamento, durante o planejamento, ele já vai ter já recursos, ele já vai ter recursos que vão de vídeos, podcasts, áudios, para ajudar ali no trabalho em sala de aula. Então, eu acredito que a gente não precisa ir atrás de outros, né? A gente consegue aí Isso mesmo, já utilizar o recurso que já está pronto aí na plataforma, né? Pô, a gente já isso. está já no finalzinho, só para a gente Uhum. se orientar, tá bom? Em relação ao Sim, tempo. E aí eu eu queria acredito mais aproveitar 5 minutinhos. para tirar uma dúvida. A Ingrid falou, no caso a gente, no caso já teremos uma proposta de planejamento pronto, será possível imprimir e ou editar? Eu não sei se ela Uhum. estava falando no momento do material, né? Eu acho que sim, você Uhum. estava mostrando o material. Sim, no planejamento, por exemplo, aquela grade curricular do que eu tenho de planejamento, ela vai estar lá nos recursos da turma. Assim como a gente entrega isso no presencial, né, no meu livro, que tem essa orientação, ele vai estar lá nos recursos da turma para o professor. Então, aqui, né, eu tenho um recurso multimídia, né, que pode ser um vídeo, pode ser um joguinho, né, então aqui eu estou tendo um conteúdo multimídia e da mesma forma, professores, a partir do momento que o meu aluno vai consumindo, eu consigo ver aqui quantos dos meus alunos realmente passaram por essa experiência que está sendo apresentado ali. Então, aqui nós temos
recursos potentes, né, que a gente traz justamente para a sala de aula, e aqui está o pulo do gato, professores. Em todas as minhas páginas de navegação, eu tenho aqui no meu canto direito inferior um sinalzinho de mais. Por quê, Fernanda? Porque quando eu estou, por exemplo, aqui falando sobre as paisagens do campo e da cidade, eu acho que está faltando material, né? Podia ter uma avaliação aqui, podia ter um exercício de fixação, é nesse sinalzinho de mais onde tudo vai acontecer. Então, o que nós trazemos para vocês enquanto professores? Já aqui no meu corpo do livro, eu posso criar atividades em formato de texto, arquivo, anexar arquivo ou áudio como atividade proposta para o aluno. Eu tenho quiz, que são aqueles perguntas e respostas, né, em formato interativo, onde eu tenho hoje LMS 6 tipologias, nova plataforma nós vimos com mais de 20 tipologias. Caça-palavras, palavras cruzadas, arrastar para marcar, completar palavras, liga pontos. Então, a gente vem hoje com uma base, né, de tipologias que eu posso desenvolver muito robusta. Rô, a Assim gente como eu estava até posso... conversando sobre esse quiz, né? Por ter várias maneiras de você fazer, você tem também um movimento aí de inclusão também, né? Alunos que se expressam Perfeito. melhor desenhando ou gravando áudio, a gente pode criar quiz, né? Que tenha esse direcionamento. Então a gente consegue ali direcionar para um aluno um quiz que seja para gravar o áudio ou para fazer um desenho, e o restante da turma a gente pode fazer de outra maneira. Então a gente consegue Atividade aí mais... personalizada, a gente consegue fazer isso. Então, mais de 20 quiz, né? Então, assim, são recursos que vão ajudar demais nessa inclusão, nesse olhar, até porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito, né, Rô? A gente aprende de maneiras Exatamente. diferentes. Exatamente. E já pegando o gancho nessa sua fala, Fer, assim como eu me preocupo com as tipologias que eu vou apresentar para o aluno, digamos que eu sou um professor de matemática e eu estou com o Bruno, com o Diego e com o Tiago que estão com alguma dificuldade, eu preciso fazer o nivelamento dele. Percebam que hoje, lá nas minhas atividades, eu posso sugerir essa atividade para todos os alunos, ou eu posso criar apenas para esses 3 alunos que estão precisando dessa intervenção, desse acompanhamento mais próximo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com os meus alunos, e quando eu vou terminar de configurar aqui, deixa eu só fazer um teste para a gente poder, só para vocês verem as tipologias, Fer, eu acho que vai ser legal. Eu vou Eu acho, dizer que eu Rô, quero... porque mostra toda a ludicidade, né? Porque não é Isso, um ambiente onde você vai escolher o quiz por nome, mas existe já um desenho que vai ser muito intuitivo para você, professor, entender, né, a intencionalidade ali desse quiz. E aí, aproveitando, enquanto você vai mostrando essas opções, né? A gente, como consultor e consultora pedagógica, sempre vai direcionar o uso desses recursos com muita intencionalidade. Então, eu vou fazer um quiz, Fernanda, para completar contexto ou classificação, mas qual a intenção por detrás? Você quer fazer uma aula regada com gamificação para engajamento, ou você quer fazer um diagnóstico, você quer fazer uma retomada de conteúdo para revisão de prova, né? Você quer fazer um trabalho colaborativo entre os alunos? Tudo há uma intencionalidade, né? Tecnologia ela precisa ter intencionalidade. Então, o nosso trabalho com vocês, esse acompanhamento realmente contínuo, é fazer com que essas ferramentas sejam utilizadas realmente com esse viés pedagógico mesmo, né, Rô? E entre as tipologias, Fernanda, olha o professor de matemática feliz aqui, a gente traz agora o recurso também da calculadora, né, robusta, para que meus alunos não precisem mais tirar foto daquela fórmula e encaminhar para o professor. Hoje a gente já pode fazer isso também na própria plataforma. Então vejam que eu tenho várias possibilidades, né, caça-palavras, liga-pontos, e eu tenho como ou eu, professor, crio a nova pergunta e eu vou fazer do começo ao fim, mas, professores, para vocês ficarem felizes, nós temos a biblioteca também, que já são questões formuladas, prontas, que conversam com esse material desse componente curricular e dessa turma. Então, aqui já tem um filtro pronto para o seu componente curricular nas questões que eu posso aproveitar, né, para poder E organizar professor a minha adora um prova. banco de questões, né? É, Facilita demais a nossa vida. Então, assim, você vai poder criar do zero, personalizando o máximo possível, mas às vezes você consegue, sim, no banco de questões, avaliar ali uma opção que deu muito certo, né? E colocar para os alunos, né? perfeito, né? E ainda dentro da minha turma, lá do terceiro ano,
a gente vai ver que além de eu ter o meu livro, já tenho recursos prontos, a cada final de capítulo eu vou ter atividades de avaliação daquele capítulo já prontos para a gente poder oferecer para as crianças. Eu tenho os recursos da turma, com os materiais, né, em PDF, para eu poder também organizar a minha vida, se eu quiser a sequência didática, a bibliografia que foi apresentada, as orientações específicas. Eu tenho mural, né, então não teremos mais fórum, e sim a gente transforma em mural, para a gente vir também ao encontro da LGPD, né, onde a gente tem que ter um espaço seguro institucional para poder conversar com essas crianças. Então, aqui um mural também eu tenho a possibilidade de fazer com que só os alunos podem comentar, ou os alunos não vão comentar, só o professor vai comentar e publicar. Perfeito. Queria só mencionar para vocês que essas possibilidades de atividades, elas estão disponíveis para vocês, né? Você vai estar disponível. E aí vocês vão, lógico, fazendo os filtros para que recursos faz sentido para você. Vai ter muito recurso que uma professora de matemática não acha interessante, enquanto, por exemplo, uma professora de português vai usar mais os recursos que outros. Então, assim, nada é obrigatório, mas tudo é possível e adaptado, né? Então, assim, a gente consegue, com a ajuda da consultoria, principalmente, dar esse apoio para vocês, para a gente identificar ali como fazer, a intencionalidade, ajudar nesse sentido, tá? E o que eu tenho também, para a gente já finalizar, é o caderno de notas. Então, conforme as atividades vão surgindo, deixa eu pegar uma Sim. outra disciplina aqui para eu pegar o caderno de notas, eu acho que presente esse eu tenho. Conforme as atividades vão acontecendo, ele já vai trazer para cá os resultados para você, professor, para ver como é que foi o desenvolvimento desse aluno também. Então, aqui nós temos a proposta de uma plataforma que seja mais intuitiva, tanto para professor quanto para aluno, né? Todos os meus cursos, né? Todos os meus livros, eles vão estar já organizados com a nova edição, com os novos recursos. Está sendo um trabalho bem dinâmico que a gente está fazendo dentro da editora, para que tudo isso também chegue, né, com qualidade na mão de vocês, e a gente consiga trabalhar de uma forma mais significativa com esse grupo de alunos também, né? Perfeito. Para a Rô, gente só já para a gente ir... não deixar para o Oi? final, que eu sei que a gente tem uma parte finalzinha ali que vai levar só alguns minutinhos, o professor perguntando se tem área de educação física, e é importante a gente mencionar que a plataforma ela está vinculada à adoção de materiais, então atualmente nós não temos essa entrega de material de educação física, e por isso, né, o professor não teria acesso a esse material, tá? Só por conta disso. A Daniela perguntou como os alunos terão acesso à plataforma. A escola fará algum cadastro ou será por meio de algum código do livro? Tudo é via plataforma, tá, Dani? Então, assim, a escola cadastra professor e aluno, gera-se um login e senha, e a escola disponibiliza esse login e senha tanto para professor quanto para aluno, e aí eles acessam via plataforma do jeito que o Rô ensinou aqui, acessando o site, vinculando a nossa plataforma IDI e entrando na plataforma de conteúdo, tá? E a Marise perguntou, a adaptação é muito importante, perguntou não, afirmou, a adaptação é muito importante porque temos alunos atípicos. A gente sabe disso, Marise, tivemos um olhar muito atento para isso, exatamente entendendo essa realidade. Então, a gente vai trazer ali o máximo possível, né, de diversidade dentro da plataforma para conseguir contemplar todos os alunos, tá certo? Perfeito. E daí a gente já indo para os finalmente dessa noite, mesmo com alguns entraves, deu tudo certinho, né? Quais são Deu os tudo nossos próximos certinho. passos, professores, né? Conhecer a plataforma, então, a partir de 5 de janeiro, vocês já vão estar com login e senha em mãos, né? O login e senha já em mãos, vocês já vão poder entrar nesse espaço. Lembro novamente, né, Fer? Esses experimentos nas primeiras aulas, a gente pode acompanhar vocês, a gente vai fazer formação, né, para como que a gente vai poder integrar o meu planejamento anual, o meu planejamento, o meu componente curricular, a essa dinâmica com essa plataforma de conteúdos, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês na noite de hoje, né, com o apoio da Fernanda. Muito obrigado, Fer, né, que Inclusive, Rô, quando a caiu gente aqui, está você me hoje. salvou. Imagina, hoje a gente está com a presença ilustre da professora Thais, do Colégio Cordeiro, aqui de São Paulo. Essa É professora fez verdade. parte do nosso projeto piloto. A gente fez todo um projeto piloto, tá, gente? Para a gente conseguir identificar as potencialidades da plataforma, onde a gente podia melhorar. E a partir desse projeto piloto, essa professora conseguiu ali
trabalhar, fazer ações dentro da plataforma. E aí eu queria dar um oi para você, Thaís. Está conseguindo nos ouvir? Oi, tô sim. Oi, Tudo bem? Thaís, Boa noite. bem-vinda à nossa live. Eu sei que a gente está finalizando, mas a gente não poderia deixar de terminar essa live fazendo uma pergunta, na verdade, uma problematização, uma reflexão aqui com você. A gente queria saber, por parte, né, de você, professora, que esteve literalmente na mão na massa aí junto à plataforma, né, Foi o mesmo. que mais te encantou na plataforma como professora e também como que foi para os alunos também acessar esse novo ambiente, né? Então, queria saber um pouquinho dessa sua experiência, de forma objetiva. Eu sei que a gente não tem muito Sim. tempo, mas eu sei que você teve uma experiência muito rica e a gente queria entender ali o que você mais gostou, né? E como foi a experiência com os alunos, acessarem a plataforma, como que foi esse processo no nosso projeto piloto. Bom, primeiramente, boa noite. Eu tava até mandando mensagem para a Fê, que eu falei assim, gente, são tantas coisas novas. Eu que trabalho ali com a plataforma, acho que são plataformas diferentes, né? Mas essa evolução aí desses 5 anos, falei assim, até pouco tempo, porque é tanta coisa legal que eu acho que é até pouco tempo que vocês tiveram para poder falar. Achei até que nem daria tempo de falar aqui. Eu achei que foi uma experiência muito boa como professora. Levei isso muito para eles, porque facilitou muito. Antes a gente tinha uma plataforma que a gente tinha muitos caminhos, né? A gente tinha, era como se fosse um funil e você tinha que ficar turma por turma, aí depois clicava em um, aí depois as crianças ficava difícil para eles, ficava difícil para o planejamento. Vocês traziam isso para a gente, né? Coisas que poderiam facilitar. Tinham várias questões. Essa questão do PDF que eu vi aqui eles falando era uma grande questão para a gente também, essa coisa de não ter o PDF. O livro, quando a gente olhava, não era o livro igual quando a gente olha o material físico. Lá, Facilita quando a muito gente no olha lá. planejamento agora, né? Então, agora a gente consegue olhar o do aluno. Então, como professora, você consegue olhar o do aluno exatamente igual ao do aluno, e você consegue olhar o do professor exatamente como é o do professor, com aquela lateralzinha, com as orientações, a parte de baixo, essa questão do link, enfim. Então, assim, como professor, para mim foi muito viável, até nessa questão de esquecer o livro, precisar fazer o planejamento em casa, então para mim foi muito mais fácil. Tanto que, na verdade, era para eu ter testado, acho que era 2 meses, e aí depois eu falei, não, pode deixar até o final do ano, pode deixar até o final do ano. Se E com as, apaixonou pela cri... plataforma. é... e com as crianças a mesma coisa, né? Porque até eu vi que o Rô estava falando aí para vocês sobre ocultar, né? E a gente tinha muito problema com relação às crianças. Depois que entravam na plataforma, a gente clica onde? A gente vai aonde? Eu tava aqui no WhatsApp falando pra Fê, eu falei, eu ocultava tudo e deixava só o que a gente ia fazer. Então a criança abria e assim, é aqui, é aí. Todo mundo clica onde tá aparecendo para clicar, só tem aí para clicar. E aí a gente foi conseguindo, mesmo sendo uma plataforma nova, uma autonomia muito grande das crianças, porque a gente sabe, quando a gente mexe com tecnologia, para eles criança, eu dou aula para o 3º ano. Então, assim, são crianças que são menores, né? Estão vindo de uma transição, de alfabetização ao ciclo final. Então, eu sei que às vezes, quando eles vêm aqui falando pra gente, é só você fazer isso, é só fazer aquilo. Parece que para eles tudo é mais fácil, mas de fato eu fui puxando a orelhinha deles, viu, gente? E eles foram fazendo o possível e foram alterando aí a plataforma. Eu espero que ajude todo mundo, porque para mim realmente me ajudou bastante. Acho que é Que isso. bom, Thaís. Eu acho que o seu depoimento representa algo muito importante entre o Compartilha e nossas escolas, que é essa escutativa, né, de ouvir a escola, entender as demandas, o que é funcional ou não para vocês, Sim. e trazer isso para a nossa realidade, para a nossa entrega tecnológica, que eu acho que, na verdade, é isso, é para vocês, né, é para a escola. Então, é muito bom saber que a gente contemplou essas dores, trouxemos essas melhorias e que 26 vai ser um ano aí de muita novidade, de muito crescimento, e fico muito feliz pela sua presença, Thaís. Muito obrigada pelo depoimento, pela presença de todos Imagina. vocês, pelo engajamento que vocês proporcionaram aqui, pelo direcionamento do Rô, né, Rô? Obrigada por tudo isso também. E Perfeito. fica aqui a Eu nossa não posso gratidão, deixar né? também isso, e vamos dar gratidão agora a todos os professores para as 4 escolas também que participaram desse piloto, né, que fizeram tudo isso acontecer. Então, a gente tem uma Perfeito. escola lá do Rio Grande do Sul, né, a escola de Caxias do Sul, temos a escola de Fortaleza, opa, a escola de Fortaleza, Tá dando retorno. isso, agora tem.
né? Temos a Pronto. Escola ADM, lá de Fortaleza, temos Aham. o CEPEP, do Rio de Janeiro, e a Cordeiro de São Paulo, que é onde a Thaís atua, né? Então, a gente tem essas Perfeitas, 4 escolas escolas. perfeitas. Agradeço muito a esses professores todos, né? Thaís e Rio Grande do Sul trabalharam com a turma do 3º ano, ADM e CEPEP trabalharam com as turmas do 7º ano, e sem eles, nada disso que a gente está apresentando, né, faria sentido para o grupo de professores. Então, assim, meu carinho muito especial para todos os 189 participantes de hoje, E né, que batemos tiveram 218. Olha só. delícia, que ficaram aqui no 3º turno, né? Então, agradeço muito Exato. a confiança de vocês, a parceria, e vamos começar um novo ano, né, com novas perspectivas e com todo mundo feliz dentro da escola. Me coloco à disposição, assim como a Fer, todo o grupo de consultores, né? Exato. Agradeço pela noite. Amanda e Fer, obrigado pela confiança também. Obrigada, Larissa, minha gente. supervisora. Obrigada. E vamos nessa, né? Agradeço, uma boa noite a todos, bom descanso, merecido. Um Obrigado, abraço tá? para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite.